Nós estamos aqui refletindo sobre, na Escola do Reino, a nossa missão do Reino de Deus, nossa missão pessoal e também meios para exercer essa missão. E nos últimos domingos nós estivemos falando aqui sobre o papel das experiências de vida na nossa missão no Reino de Deus. E nós vimos que, resumindo aqui, nos últimos 2 domingos, em primeiro lugar, as experiências de vida podem ser ferramentas poderosas para você exercer a sua missão. Em primeiro lugar. Então, por que eu digo podem ser? Porque também nós comentamos a respeito disso. Depende se você for sábio ou se você for tolo. O sábio é aquele que aprende com as experiências da vida. O tolo é aquele que não aprende. Então, por isso, essas experiências podem ser ferramentas naturais ou as ferramentas naturais mais poderosas para exercer a nossa missão. Segundo lugar, nós vimos, se você aprende com experiências positivas e negativas, mas o potencial pedagógico das experiências negativas, via de regra, é maior. O potencial pedagógico das experiências negativas que nós consideramos, é maior. Nós vimos também, número 3, as experiências negativas se tornam ferramentas para ajudar os outros quando você as supera. Então, é claro, quando você supera uma experiência difícil na sua vida, imediatamente ela se torna uma ferramenta que você pode começar a ajudar outras pessoas. E eu disse também que para algumas pessoas essas experiências negativas são tão significativas depois que essas pessoas as superam, né, que elas se tornam a própria missão de vida da pessoa. Então eu me lembro do meu primo, Eber, que sofreu um atentado, né? Ele levou um tiro e ficou paralítico. Quando ele ficou paralítico, né, foi todo aquele processo, né, não foi imediatamente, ele não sabia que tinha ficado paralítico efetivamente, mas foi internado, os médicos fizeram todos os exames, começou todo o processo para saber se haveria reversão ou não, até o momento que a família ficou sabendo que as chances de ele voltar a andar seriam mínimas, né? Para não dizer impossível, né? Porque o médico sempre, quando ele fala lá tem 1% de chance, quer dizer que eles acreditam que não tem jeito, né? Mas eles querem deixar uma esperança ali para as pessoas. Então, e até porque eles sabem que às vezes o impossível até acontece e eles já viram, né? Então eles nunca dizem que não tem jeito. Mas quando eles dizem lá 1%, quer dizer, pela medicina não tem como reverter. E chegou nesse ponto, no caso dele, né? Não tinha como reverter, e falaram, tem tratamentos não sei aonde e tal. E encaminharam ele para a associação, não me lembro a sigla exata, né? Mas era a Associação dos Deficientes Físicos do Paraná, alguma coisa assim, que tinha lá as pessoas também, ou dos cadeirantes, né? Paralíticos, alguma coisa assim, que é ali no alto da 15, talvez vocês já tenham ouvido, bem próximo ali do shopping, Polo Shopping, isso. E aí ele foi lá, foi aquela experiência que ele teve lá que tirou ele do buraco, porque uma das principais coisas que acontece com uma pessoa que, né, fica paralítica é realmente o impacto, a pessoa entra em depressão, porque para ela ficar com uma limitação dessa jovem, como era o caso dele, né, tinha 20 anos de idade, por aí, mais ou menos, 21, 18 anos de idade. Ele estava fazendo faculdade, né? Então imagine, nessa fase da vida e de repente a pessoa não pode mais andar. Então 1 milhão de coisas passa pela cabeça da pessoa, né? Ele veio de um lar cristão, mas estava afastado e é claro que a pessoa entra numa espiral descendente ali, vai entrando dentro de um buraco, a vida acabou. Só que o que levantou ele foi exatamente ele participar
dessa associação, que nada mais é uma associação que tem outras pessoas que passaram pela mesma experiência, alguns também paralíticos, outros com outras deficiências, e que estão lá exclusivamente para ajudar as pessoas que sofrem esse trauma e dizer para eles basicamente o seguinte: olha, a vida não acabou, existem outras possibilidades de vida, mesmo nessa condição. E aí eles fizeram por ele o que talvez nenhum de nós poderia fazer. Porque imagine, nós que andamos, que temos a saúde pelo menos física, conseguimos nos locomover perfeitamente, vamos dizer para ele que a vida dele não acabou. Aí o que ele vai dizer para a gente? É muito fácil você falar isso, porque você está aí com as suas pernas, né? Então vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Agora, quando uma pessoa que viveu exatamente o que você viveu diz para você: olha, eu estou aqui, estou fazendo isso, estudei, me formei, tenho minha família, tenho as pessoas, faço um monte de coisa, que a vida não acabou. E você pode conseguir fazer a mesma coisa. Isso realmente tira muitas pessoas e por isso que a associação foi criada. E ajuda tantas pessoas. Então veja como realmente a experiência de vida, em algumas situações, pode se tornar a própria missão da pessoa. Missão de vida de tão significativa, de tão potencialmente poderosa ela pode ser para ajudar outras pessoas. E aí depois ele voltou a estudar, ele estava no 2º ano, se eu não me engano, alguma coisa assim, 1º ou 2º ano, na faculdade, estudando sociologia. Ele voltou a estudar como cadeirante já, terminou, se formou, fez um concurso público, passou no concurso, trabalha hoje lá na INCRA, né? No INCRA, né? Dentro da própria área dele mesmo, né? E tem toda a estrutura lá para o trabalho, vive sozinho, não precisa de ajuda, né, das pessoas, né? Na maioria das vezes, né? Viaja até para o exterior sozinho. Então, quer dizer, é uma pessoa que está vivendo a vida dele, está bem, mas ele precisou de ajuda e naquele momento alguém, com certeza, né? Nunca perguntei exatamente se teve alguém específico, né? Mas com certeza teve, que foi quem fez a diferença na vida dele naquele momento. Então, não só em relação a essa situação específica, mas muitas outras. Então, por isso, nós enfatizamos esse ponto. Para alguns, essas experiências negativas são tão significativas que elas se tornam a própria missão de vida, missão pessoal daquele indivíduo. Então, por isso eu coloquei essa tarefa para vocês, né? Você quer ajudar as outras pessoas com as suas experiências de vida? Então, em primeiro lugar, você tem que fazer uma lista das experiências de vida mais significativas, que tiveram maior impacto na sua vida e que você superou. Então, primeira coisa é você fazer essa lista, que não é uma coisa muito complexa de se fazer, só que você precisa sentar um dia para fazer isso. De preferência no seu momento com Deus, no seu momento devocional, até porque você quer transformar isso numa ferramenta que você pode ajudar outras pessoas. Em segundo lugar, você tem, como eu disse, que pensar por que essas experiências específicas tiveram um grande impacto na sua vida. Por quê? O que elas te ensinaram, o que você aprendeu. E se perguntar também qual foi o papel de Deus nessas experiências e no aprendizado que você teve delas. Então é a outra pergunta que você tem que fazer no seu momento com Deus, no seu momento devocional, a partir do momento que você lista essas experiências. E depois que você fizer isso, é só esperar a oportunidade de ajudar alguém com uma dificuldade parecida com aquela que você teve. Não precisa ser idêntica, basta ser parecida e você já começa a usar essa ferramenta na sua missão. É claro que alguém pode dizer assim: Ricardo, eu já faço isso. Na verdade, você não é nenhum gênio se você já faz isso, porque todas as pessoas do planeta Terra fazem isso. Todas as pessoas do planeta Terra fazem isso, só que fazem de forma inconsciente. O que a gente está trabalhando aqui é para que você faça com intencionalidade, você saiba o que você está fazendo.
Você saiba que no momento que você faz isso, você está exercendo uma influência espiritual na pessoa. Porque nós falamos aqui que o amor exerce uma influência espiritual. Então você faz isso, provavelmente já fez algumas vezes, mesmo sem perceber, e esse é o problema. Você está fazendo sem perceber. Você está fazendo de forma automática. Você está fazendo de forma inconsciente. O que nós queremos aqui, quando nós colocamos isso como ferramenta da missão, você começa a fazer com intencionalidade. Você começa a saber exatamente o que você está fazendo. E sabendo a influência espiritual que isso gera na pessoa. Então esse é o nosso objetivo aqui. E aí, outra coisa que as pessoas fazem, mas fazem de maneira que o resultado não é tão expressivo, porque quanto mais você reflete, por exemplo, a respeito de quais foram as lições que você aprendeu, quais foram as experiências, quais foram as lições e qual o papel de Deus no que você aprendeu. Quanto mais você reflete, mais poderosa é a sua interação com as outras pessoas. Então, por isso que às vezes você faz isso inconscientemente, já tem um resultado positivo, as pessoas realmente ajudam as pessoas ficam gratas, mas quanto mais você pensa sobre isso e o que você aprendeu e o que Deus te ensinou exatamente, maior é o poder quando você tem essa interação com as pessoas, com a intencionalidade ainda. Eu acho que a gente que é professor, E não é só o professor que tem um campo bem vasto, o professor ele tem muitas oportunidades, né? Porque na verdade o que acontece é o seguinte, a gente está dizendo aqui de aprendizados que você tem na vida. Vamos supor a seguinte situação, você acorda segunda-feira de manhã, sai, vai no banco, paga contas, depois, sei lá, vai no mercado, compra algumas outras coisas, volta para casa, faz a faxina da casa, sei lá, e acabou o seu dia. Qual foi o aprendizado que você teve? Depende de uma coisa só. De quantas pessoas você interagiu ao longo do dia. Porque veja, esse aprendizado da vida não é o aprendizado de você simplesmente estar vivo e caminhando por aí, vagando. O aprendizado ele começa quando você interage com a primeira pessoa. E depois com a segunda, com a terceira. Está nas relações com as pessoas. Não está na vida em si mesma sem você se relacionar com as pessoas. Porque a vida é relação. A pessoa, já falei isso para algumas pessoas, né? Você começa a morrer no momento em que você começa a quebrar as relações que você tem. A morte é um processo. A morte não é um ato quando seu coração para de bater, quando seu cérebro para de funcionar. Começou a romper as ligações, seja por motivo de morte, né, as pessoas que estão à volta, você já viu isso acontecendo talvez com pessoas da sua família mais velhas. Por que a pessoa ela entra em processo de morte? Porque ela tem uma teia de relações que ela mantém com outras pessoas. Essas pessoas começam a morrer. Morre uma, morre duas, morre três, morre quatro. Essa pessoa que está aqui no meio, ela já começou a morrer, ela só não sabe disso. Porque a vida são essas relações que ela mantém. Quando essas pessoas começam a morrer, ela já está morrendo. Só não sabe ainda. E por isso que quando quase todas essas pessoas das relações dela morrem, é só uma questão de tempo para ela morrer. Se ela não morrer antes da última. Por quê? Porque a vida é relações. Como é que você tenta, pelo menos, reverter esse processo? Mantendo ou criando novas relações. Então você tem um filho, que são mais novos que você, que vão ter sua família também, os seus netos, e você mantém relações na sua vida. No momento que essas relações sumirem, você não vê mais sentido na vida, e o final é inevitável. Você vai morrer. É isso que mantém a gente vivo, as relações. Vida são relações que você tem.
Então a pessoa que vive isolada, sem se relacionar com as outras, ela não sabe, mas aquilo está fazendo com que a vida dela se esvaia. Ela está morrendo sem saber que está morrendo. E para você reverter esse processo, você tem que se relacionar e criar vínculo com pessoas significativas. E manter esses vínculos. E se morrer uma, o que você faz? Você tem que colocar outra no lugar. Se você não colocar no lugar, você começa a morrer. Então, na questão do aprendizado, da sabedoria, é a mesma coisa. Você aprende quando você entra em contato com alguém e começa a se relacionar, interage com essa pessoa. Se você não interage com ninguém, o aprendizado é zero. Ou tendendo a zero, né? Como dizem os matemáticos. Né? Pode não ser zero, mas é tendendo a zero. E quanto mais você interage com outras pessoas, quer as interações sejam boas ou ruins, não importa. Aí sim, você vai tirando sabedoria e vai crescendo nessas interações. Então é claro que certas profissões, você tem muitas oportunidades de crescer, não significa que você vai, mas você tem muitas oportunidades. Um professor, ele interage, eu interajo, por exemplo, com, 300 a 500 alunos por ano. São 300 a 500 pessoas por ano. Muda o ano, mudam essas pessoas. Então, tem muitas oportunidades. Um médico, está lá interagindo sempre com pessoas. E tem profissões que têm um menor número de interações, né? Por exemplo, um funcionário público lá de uma repartição, que ele interage no máximo ali, que não atende o público, né? Interage no máximo ali com 5, 6 pessoas da repartição dele, troca uma ou outra, vai ter um número de interações menores. Aí o cara, você na sua família tem interações, mas daí você não quer participar de nada da sua família. Fala, não vou no aniversário, não vou, não participo, aqui não participo. Então você simplesmente não está vivendo. Vai chegar um momento que você vai perceber isso, que você não está vivendo, que você não viveu, melhor dizendo. Só que aí já vai ser tarde. Vida é você estar em interação com pessoas. Boas ou ruins as interações. E você sempre está aprendendo mais com as ruins, né? Porque são mais difíceis, mais desafiadoras, e você precisa crescer para conseguir lidar com essas situações. Tá? Então, reforçando o que a irmã Raquel falou, realmente na profissão, né, de professor, né, ou qualquer outra profissão que lida com pessoas, você tem muitas oportunidades. E isso é legal de dizer porque tem pessoas que falam assim, eu trabalho com pessoas, é horrível, é terrível, atendo o público, né, é o fim do mundo. Né? E às vezes a pessoa está numa empresa ou numa profissão que ela tem que estar atendendo com o público e o sonho dela é parar de atender o público. Né? É ficar só lá no outro andar, que ela não precisa interagir com ninguém, né? E também tem seu lado ruim. Exatamente. Porque tem o lado ruim. Só que aí é o seguinte, você parou de interagir com o público, de se relacionar com o público, você tem uma paz, né, em certo momento. Só que aí você para de crescer, começa a parar de crescer. Você pode ter certeza absoluta disso. Você está lá na linha de frente, atendendo o público, é difícil. Ninguém nega que é difícil, mas você está crescendo muito mais do que a pessoa que está lá no segundo andar. Eu falo segundo andar porque é do banco, né? O banco tem o primeiro andar e o segundo andar. Né? O segundo andar é o que está lá, os caras que não estão atendendo o público, só empresa, né? Pessoa jurídica, não sei o quê. Né? Mas se a gente perceber isso, a gente começa a parar de reclamar de estar na linha de frente muitas vezes, porque a gente começa a perceber, coitado desse pessoal, não tem oportunidade de crescer. E eu estou tendo essa oportunidade. Né? Só que se você não usar a sabedoria, não transformar isso em sabedoria, aí sim é só dor de cabeça. E você está perdendo seu tempo de vida. Então, vida é interação com outras pessoas. Vida é interação com outras pessoas. Então eu queria aqui, tudo isso aqui fazia parte da revisão, com alguns acréscimos, mas agora eu quero terminar, a gente vai terminar hoje essa parte de experiências de vida. Claro, vai ficar muita coisa sem entrar nos detalhes, porque a gente está indo meio rápido. Tá? Então a gente vai finalizar falando sobre, dentro dessa questão das experiências, aquelas que têm esse maior potencial
de se transformar em missão. A gente vai passar para um outro nível agora de reflexão sobre esse tema com vocês, que é basicamente a sua fraqueza. Você pode repetir essa palavra? Fraqueza. Fraqueza. Repita essa frase, só para você não dormir. A minha fraqueza é a minha maior força. Você vai entender isso de uma vez por todas agora, que é a frase de Paulo. Eu me glorio nas minhas forças. O que ele diz? Eu me glorio nas minhas fraquezas. E você vai entender por que ele está dizendo isso. Que ele se gloria nas fraquezas. A minha fraqueza é a minha maior força. Guarde esse segredo para a sua vida. O que é a fraqueza? O que é a fraqueza? É algo que você não dá conta, né? Algo que você não dá conta. Até você quer, né? Mas O que é a fraqueza? Não sei se fraqueza você está relacionando com áreas onde nós pecamos, né, cedemos à tentação, áreas da nossa vida, ou se está se referindo a aspectos da personalidade que relativizam a nossa existência. Por exemplo, uma pessoa que é extrovertida, que é autêntica. Limitações. Pecados ou limitações? Se uma pessoa que é autêntica, ela tem um lado positivo, que é uma pessoa comunicativa, mas também ela se expõe muito e muitas vezes gera problemas. Então, eu não sei, fraqueza eu vejo nessas duas questões. Eu estou deixando propositadamente ambíguo ou aberto exatamente para incluir tudo isso. Fraqueza é aquilo que você tem maior dificuldade na sua vida. Pode ser um pecado? Pode. Pode ser uma limitação que você tem? Pode. Pode ser o caso do meu primo ali, o fato dele ter perdido o movimento das pernas? Pode. Fraqueza. E aí a grande questão, qual é a sua fraqueza? Porque esse é o seu maior poder. Veja o que disse o filósofo antigo, Epiteto. Veja a frase que ele disse. Qualquer pessoa que te irrita torna-se o seu mestre. Qualquer pessoa que te irrita torna-se o seu mestre. Quem que te irrita? Quem consegue a façanha de te irritar? A Ana está olhando para a Aline ali, não sei porquê, né? Eu estou olhando para o André aqui, né? Por que ele está dizendo isso? Que qualquer pessoa que te irrita torna-se o seu mestre. Por que vocês acham? Como é que vocês interpretam o que ele está dizendo? porque você pensa muito nela. Eu acho que quando uma pessoa irrita você não quer ouvir, porque ela deve falar coisas que vai de encontro àquilo que você pensa, ou sei lá, e tem pessoas que irritam você por coisas. Eu acho que tem Pelo que simples ficar fato dela atento. existir. Ó, presta atenção no que nós dissemos antes. Vida é interação. Você aprende nas interações. Não é interação com a sua vassoura em casa, nem com nada disso, é com outras pessoas. E aí o filósofo está dizendo o seguinte, dessas pessoas com quem você interage, tem aquela que mais te irrita. Essa pessoa é o seu mestre. Talvez seja que parece mais com você. Você se identifica com ela, então você vê nela, projeta nela o que você o que você faz, ou pensa, e você não quer saber, você não quer cuidar daquilo. É um espelho. É um espelho. Eu já pensei sobre isso, acho que é assim. É uma boa hipótese, uma boa
teoria que você pode pensar, por que essa pessoa te irrita tanto? E muitas vezes você vai chegar exatamente a essa conclusão, porque ela parece com você. Você se vê nela e se vê as maiores dificuldades que você tem nela e você transfere para ela. Então veja que maior irritar, a pessoa que te irrita, dentre todas as outras, é o seu maior desafio, em primeiro lugar. Porque o desafio está relacionado com as pessoas que você se relaciona. Se você tem uma pessoa que te irrita muito, é porque essa pessoa é o maior desafio que você tem. E se você conseguir superar essa dificuldade de relacionamento para se relacionar com ela, significa que você superou a sua maior dificuldade. E se você superou essa sua maior dificuldade, você vai ter o maior potencial de ajudar as outras pessoas porque você superou a sua maior dificuldade. Não pense que sua maior dificuldade é aquilo que você faz lá sozinho, isolado do mundo. Ah, eu tenho dificuldade de, sei lá, sou fraquinho, de levantar peso. Não, a sua maior dificuldade está relacionada com pessoas. Pessoas que você não tolera, pessoas que você não gosta, pessoas que você não consegue resolver ou se relacionar. Essa é a sua maior dificuldade. E é isso que, mais do que qualquer outra coisa na vida, você precisa superar, porque no céu não vai entrar pessoas que não consigam se relacionar com outras que vão estar lá. Se você não superar, você não entra. Você não entra. Posso garantir para você isso. Ah, mas tem essa pessoa que eu não convivo, ela vai estar lá no céu. Você não supera, não consegue se relacionar com ela. Você vai ficar de fora. Eu acho interessante, eu vou até contar um testemunho meu, né? Tem até um pensamento interessante da filosofia budista. Eu não sei se o budismo, se o Epiteto se inspirou na filosofia budista ou foi o contrário, né? A filosofia budista se inspirou no Epiteto, porque os dois estão ali na antiguidade. Mas um princípio, um pensamento da filosofia budista diz o seguinte: o que mais te irrita é o seu mestre. O seu maior desafio, a sua maior dificuldade é o seu mestre. Então é muito parecido as duas frases, então eu não sei quem influenciou quem, né? Mas o ponto é esse. Você tem que superar a sua maior dificuldade. Essa maior dificuldade sua é potencialmente a sua maior virtude, a sua maior força para você exercer a sua missão. Enquanto você não superar, você está preso. Você não consegue desenvolver a sua missão plenamente, enquanto você não superar. É o maior impacto que pode ter na sua vida, é a superação dessa dificuldade, desse maior desafio, e você transformar isso numa ferramenta na sua vida. O André ia comentar? Só duas questões. Sim. Se a gente olha para a história da nossa vida, né, as pessoas que a gente interagiu, até mesmo nas igrejas anteriores, não só pessoas do nosso mesmo hierarquia, mas líderes e tudo, muitas vezes a gente interagiu com pessoas que foram na minha vida. Mas isso eu acredito que não isenta a postura errada que elas... Tá, então vamos pegar esse gancho do André. Eu estou colocando dentro dessa questão que você colocou, né? Que Sim. essas pessoas se tornam o nosso maior... Vamos pegar esse gancho do André. Vamos supor uma pessoa que ela fez um mal para você. Sei lá, te deu um golpe. Da sua família, então quer dizer, você vai continuar convivendo com ela, né? Mas ela foi lá, sei lá, pegou um dinheiro seu e te deu um golpe e tal. Essa pessoa se enquadra nesse perfil aqui, do seu maior desafio e que você precisa superar essa questão? Sim ou não? O que vocês acham? Essa pessoa está excluída e são outros desafios que a gente está falando, ou essa pessoa está incluída nesses desafios de relacionamento? O que vocês diriam? Eu acho que foi. Exatamente. A gente tem que lembrar, pegando uma situação extrema para responder a pergunta do André. História de Jó. Quem foi, afinal de contas,
que fez tudo aquilo na vida de Jó? Quem foi que fez tudo aquilo na vida de Jó? Satanás foi a gente. Deus ou o diabo? Deus estava por trás, né? Você vai dizer, foi o diabo, né? O texto diz lá que o acusador, né, chega e começa a gerar uma série de catástrofes na vida de Jó. Só que tem que lembrar do primeiro capítulo. Diz que o acusador, Satanás, se apresentou perante Deus, juntamente com seus anjos, a sua assembleia, e Deus falou para ele. Veja, não foi nem o Satanás que começou a conversa, foi Deus que falou para ele. Viste o meu servo Jó? Talvez Satanás nem tinha visto Jó ainda. Viste o meu servo Jó? Meio que provocando o Satanás. Aí Satanás responde, mas ele é assim porque o Senhor cobriu ele de bênção, fez isso, fez aquilo. Depois Deus responde assim, tá bom, tá ele aqui na sua mão, pode ir lá. Por isso que eu pergunto, quem fez será aquilo na vida de Jó? Foi Deus ou o diabo? Eu não vou responder essa pergunta aqui, não vou responder, vou deixar essa pergunta para vocês. Mas no final das contas, no fim do livro de Jó, você vê que Deus tinha um propósito com tudo aquilo, quer tenha sido ele mesmo quem provocou, ou ele tenha aproveitado aquilo que aconteceu, que o diabo fez, ele tomou suas decisões e fez. Deus usou aquilo para quê na vida de Jó? Aí você vai para o capítulo 42, o último capítulo de Jó, que ele vai dizer o seguinte: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Falava de coisas que eu não conhecia, de maravilhas que me ultrapassam. Quem é esse que encobre o conselho com palavras vãs? Agora que eu reconheço, me arrependo no pó e na cinza. E na continuidade do capítulo 42, diz o texto bíblico que enquanto Jó orava pelos seus amigos, exatamente aqueles amigos que estavam só tacando pedra nele, Deus mudou o cativeiro de Jó e deu a ele em dobro de tudo o que ele tinha. Você percebe claramente que Deus tinha um propósito com tudo aquilo, e o propósito nada mais era do que Jó crescer, sair do nível de experiência de fé que ele tinha, para poder dizer: conhecia-te só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então não importa, André, quem é a pessoa, quais as intenções dela, se ela está certa ou errada, porque poderia ser, em tese, até o próprio diabo. Deus vai usar essa pessoa, essa circunstância, para fazer você crescer. E se você for sábio, você vai crescer muito mais com essa pessoa errada do que talvez com todas as outras que estão te ajudando e dando tapinha nas suas costas. Não quer dizer que ela está certa ou errada. Não importa isso, na verdade. Tem a mínima importância se ela está certa ou errada. Você tem que superar, às vezes, a dificuldade que você tem em aceitar que o outro esteja errado. Porque às vezes a gente tem dificuldade disso. Deus dá a liberdade para a gente. E a gente vive essa vida usando essa liberdade que Deus nos deu. Aí quando você se depara com uma pessoa, você não consegue dar a liberdade para ela pensar o que ela quer pensar, viver do jeito que ela quer viver, até do jeito errado. Você não consegue superar isso. Seja na sua família, seja nas suas relações, seja com as interações que você teve ao longo da sua vida. E aí está a superação que tem que acontecer. Será que não é orgulho da nossa parte? É falta de humildade para a gente conseguir? Essa é a pergunta que cada um tem que fazer. Por que eu tenho essa dificuldade?
de conviver, de se relacionar, de aceitar. Por quê? Essa é a superação que tem que acontecer. E às vezes a pessoa também tem uma expectativa muito grande a seu respeito. Então, o que você tem que fazer agora como tarefa no seu diário é o seguinte: qual é a sua maior fraqueza? Você tem que pensar a respeito disso. O que você tem maior de dificuldade de lidar na sua vida? O que você tem maior dificuldade de lidar na sua vida? E basicamente isso é algo que te acompanha há muito tempo e que você nunca conseguiu superar. Até hoje você não supera. Esse realmente é a sua maior fraqueza, o seu maior desafio. E aí você tem que colocar isso como alvo. Só no momento em que eu conseguir superar esse maior desafio, é que eu vou conseguir viver plenamente a missão pessoal de Deus para mim aqui no reino de Deus. Isso pode ser uma questão de autocontrole, essa fraqueza. Pode ser uma questão relacionada à mentira, como o André falou, pecados. Pode ser também uma questão vinculada a relacionamento com outras pessoas, aceitar outras pessoas. Você é indiferente em relação às pessoas. Você não consegue se conectar com as pessoas. Você não dá abertura para se relacionar com elas. Isso pode ser a sua maior fraqueza. Pode ser um vício, efetivamente, que você tem. Pode ser um medo. Você tem medo em excesso de fazer o que tem que ser feito. Isso pode ser a sua maior fraqueza. Pode ser você ficar com a boca fechada, porque você fala demais e fala o que não deve. É inconveniente. Pode ser perdoar as outras pessoas, que você tem dificuldade de lidar com isso, ou perdoar a você mesmo. Então a lista não tem fim. É só você que pode refletir sobre qual é a sua maior fraqueza, e a partir do momento que você chegar em uma ou algumas coisas ali que podem ser a sua maior fraqueza, você tem que pensar que essa sua maior fraqueza, uma vez superada, ela vai se tornar a sua maior força. Por quê? Porque você vai ser a pessoa principal capaz de ajudar as outras que têm essa fraqueza. Porque a pessoa que não tem isso como fraqueza não consegue ajudar as outras. Se eu não tenho problema com autocontrole, naturalmente, por conta da minha personalidade, eu não sei o que passa uma pessoa que tem dificuldades extremas com autocontrole. Agora, se você teve e superou, e essa foi a maior dificuldade da sua vida, você sai ajudando todo mundo que passa pelo seu caminho, que tem essa dificuldade. Você vai dizer exatamente o que a pessoa precisa escutar e precisa fazer para vencer essa dificuldade. Por isso que a sua maior fraqueza vira a sua maior força, dentro da missão do reino de Deus. Então, fraqueza e força estão unidos, essas duas coisas. Por isso que você tem que pensar sobre a sua maior dificuldade na vida. Essa é a chave para você avançar, para você viver o seu propósito. Então, para próximas semanas, aí você pode incluir isso no nas suas tarefas, tá? Colocar lá no seu diário qual a sua maior fraqueza, qual a maior dificuldade que você tem na sua vida, o que mais permanece ao longo da sua vida como dificuldade, como fraqueza, e você tem que saber que agora o teu caminho é superar isso, buscar a força de Deus, a orientação, a direção, e não vai ser mágica. Deus sempre faz um milagre depois que você age, depois que você começa a buscar a superação. Ele não faz antes, como a gente geralmente quer, né? Que aconteça uma mágica e está tudo resolvido. Não vai acontecer a mágica. Você tem que dar os passos iniciais. Então é isso. Próximo domingo nós começamos daí com uma outra parte
sobre as paixões e interesses, que também são ferramentas, mas essa é a principal, tá? Se você quer viver a sua missão no Reino de Deus.